Olá, eu sou a Nina Magalhães, eu sou mãe de duas e uma eterna aprendiz sobre criação de filhos. Sim, eu sou uma estudiosa do comportamento, do desenvolvimento humano e na minha trajetória acadêmica eu me formei inicialmente como terapeuta ocupacional, depois eu fiz mestrado em educação em saúde e dentre as várias especializações, pós-graduações, certificações, eu me tornei educadora parental em disciplina positiva. É uma abordagem que fala dessa criação respeitosa, né, baseada no respeito mútuo, com firmeza e gentileza ao mesmo tempo. Sim, é possível ser firme e gentil com os nossos filhos e colocar os limites de forma respeitosa para eles. E desde então que eu descobri esse universo da parentalidade, eu vivo para compartilhar essas descobertas com outros pais, com outras famílias, tudo isso que eu tenho aprendido nessa jornada, tanto quanto profissional como mãe. E eu também sou cristã, sou apaixonada pela Bíblia e nesse canal a minha missão é te apoiar, né? Você que educa crianças, você que é mãe, que é pai, que é educador, que é cuidador, a exercer isso, né? Esse papel que Deus te confiou com mais respeito, com mais conexão, unindo, né? Tanto os princípios bíblicos quanto as descobertas da psicologia, da neurociência e da educação. E aqui nesse canal você vai encontrar os conteúdos e ferramentas práticas para poder criar o seu filho nos tempos atuais, que são tão desafiadores, eu sei. E isso tudo sem perder de vista o que Deus deseja de você enquanto pai e enquanto mãe. E o vídeo de hoje a gente vai falar sobre o amor que lança fora o medo. A gente fala muito que a gente precisa educar as crianças sem o medo. E isso é algo que a Bíblia também nos traz, né? Que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Então nós vamos abordar esse assunto do uso do medo na educação das crianças, compreendendo também esse assunto à luz da Bíblia e da neurociência. A gente vai conversar sobre o que é o medo, o que o medo provoca no cérebro das crianças, vamos falar um pouco sobre os prejuízos que o medo pode provocar a longo prazo na vida dos nossos filhos e, claro, sempre olhando para o que a palavra de Deus nos adverte em relação a tudo isso. Né? E antes de continuar, eu queria te pedir um favor, né? A gente que vive produzindo conteúdo digital, a gente precisa do seu apoio, a gente precisa do apoio da nossa audiência. Então, eu queria te pedir uns segundinhos aí para você se inscrever no canal, caso ainda você não faça parte da nossa comunidade. Deixe seu like, isso é muito importante para que a gente continue aqui produzindo esse material para te apoiar, para te ajudar no seu dia a dia e também fazer com que essa mensagem chegue a mais pessoas, a mais famílias. Esse é o nosso objetivo, é te abençoar e abençoar outras famílias também. Então, muito obrigada por estar aqui comigo, obrigada por confiar o seu tempo, que eu sei que é precioso, e por apoiar esse projeto, né, de levar essa informação aos pais que desejam ensinar os seus filhos com sabedoria, com mais respeito, com mais conexão. Obrigada por curtir e também me ajudar a compartilhar essa mensagem. E eu queria começar te fazendo uma pergunta. Você ama o seu filho? Com certeza a sua resposta é sim. Você ama o seu filho, não é mesmo? E então eu queria te dizer uma coisa. Uma vez que você ama o seu filho, você precisa educá-lo sem medo. Se você deseja construir uma relação amorosa com seus filhos, você precisa abrir mão de qualquer estratégia de disciplina que provoque medo. E sabe por que eu falo isso com tanta convicção para você? Porque lá em João, capítulo 4, versículo 18, está escrito de forma muito clara para nós que no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Gente, isso é um assunto muito sério e delicado também, eu sei. Porque muitos de nós fomos criados numa educação baseada no medo. A gente aprendeu que o medo era parte natural de uma relação entre um pai e um filho. Né? A grande maioria de nós foi criado dessa forma. E algumas pessoas dizem que as crianças antigamente tinham até mais respeito pelos adultos, era só o pai e a mãe olharem que as crianças respeitavam. Mas eu me questiono, será que era respeito ou era medo? Será que as crianças obedeciam, elas se comportavam bem porque elas respeitavam, porque elas reconheciam a autoridade dos pais?
ou porque elas tinham medo da reação dos adultos? Eu, sinceramente, acho que muitas das vezes era o medo que imperava. A obediência e o bom comportamento vinham não como fruto de uma construção, de um aprendizado, mas do medo de ser pego, do medo de desaprovar, de desagradar, de desapontar aquele adulto, de talvez precisar pagar pelo que fez. E um outro fato que eu percebo é que muitas vezes a gente, falando no amor que lança fora o medo, a gente se vê falando de um amor, muitas vezes estamos equivocados em relação ao amor. A gente talvez banalizou muito essa questão do amor, e a gente fala de diversas formas de amar, a gente ouve, diz sobre o amor, mas será que é de fato o amor? Será que é esse amor que a Bíblia nos fala, que a Bíblia nos apresenta? Porque a palavra de Deus é muito clara, que o verdadeiro amor lança fora todo medo. E infelizmente, não é isso que a gente observa à nossa volta quando a gente vê os nossos relacionamentos. As pessoas dizem viver um relacionamento amoroso, mas ele está permeado pelo medo. A gente vê pessoas dizerem que se amam para lá e para cá, mas ao mesmo tempo usam de chantagens, de ameaças para ter o outro por perto. Se você sair de casa, se você for ali com fulano, eu termino com você. São coisas normais em relacionamentos ditos amorosos, Basta pensar na nossa própria criação. Pensa aí a forma com que você foi criado. Você acredita que você fazia o que você fazia porque você respeitava os seus pais? Ou você sentia medo? Eu, muitas vezes, sentia medo. Muitas vezes eu pensava 2 vezes em fazer ou não fazer determinada coisa, porque eu tinha muito medo que o meu pai ou minha mãe descobrissem. Quantas vezes na nossa infância a gente escutou, se você não fizer isso, eu vou fazer aquilo. Se você não parar de brigar com seu irmão, você vai apanhar. Se você não colaborar comigo, você vai ficar de castigo, vai ficar sem sair de casa 1 semana. Se você sair de perto de mim, o homem do saco vai te pegar. Adultos provocando medo para obter o que querem com as crianças. Infelizmente, gente, muitas crianças ainda hoje são motivadas a agir pelo medo. Basta você dar uma volta aí na pracinha, num parque, você vai ver pais usando essa estratégia, amedrontando as crianças para que elas façam o que eles querem. E não estou aqui para julgar, pelo contrário, porque eu sei que muitos pais acabam reproduzindo essa estratégia porque foi o que receberam na infância. Mas eu posso te garantir, ao longo desse vídeo a gente vai conversar sobre isso, que essa estratégia não é nem de longe a mais efetiva quando a gente fala em uma educação consciente, em uma educação respeitosa, quando a gente fala em desenvolver habilidades de vida junto aos nossos filhos. Ou de ensiná-los também sobre o amor de Deus por nós. Porque se a gente fala que ama e a gente ameaça, a gente amedronta, a gente está distorcendo o amor que Deus quer que nós demonstremos para os nossos filhos. Nós vemos pais que provocam medo nos filhos, que gritam, que xingam, que batem, ameaçam e dizem para a criança: filho, eu estou fazendo isso porque eu te amo. Eu acredito que muitos pais que ainda usam o medo para educar os seus filhos, os amam genuinamente. Talvez eles entendam de fato que estão fazendo o melhor, que realmente estão fazendo tudo aquilo em nome do amor. Eu não estou aqui para julgar, para apontar dedo para ninguém, de forma alguma, não é esse meu papel. Mas quando eu penso que muitas crianças têm medo dos seus pais, têm medo de contar a verdade para eles, porque sabem que a reação dos pais vai ser de esbravejar, de punir, de bater, de xingar, eu penso que há algo de incoerente nisso tudo. Se a Bíblia nos diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo, e nós desejamos expressar o amor de forma verdadeira e profunda para os nossos filhos, nós precisamos rever e pensar as nossas práticas de educá-los. No amor não deve haver medo. A Bíblia é muito clara sobre isso. Se houver medo, a gente está falando de uma distorção desse amor que a Bíblia nos convida a viver. Uma distorção do amor que Cristo demonstrou por nós. E é engraçado que na Bíblia isso aparece muitas vezes. Eu não sei se você sabe que na Bíblia a gente encontra a expressão não temas ou não tenha medo quase 100 de vezes. Deus, que é o nosso Pai, o nosso Criador, Ele não deseja que a gente viva sob o medo. E da mesma forma, eu enquanto mãe, você enquanto pai, nós devemos proporcionar segurança, uma relação de confiança com os nossos filhos e de forma alguma o medo.
Então eu convido você a permanecer aqui comigo, porque a gente vai, ao longo do vídeo, entender melhor por que que o amor e o medo não podem coexistir na nossa relação com os nossos filhos. Antes de aprofundarmos sobre o uso do medo como uma forma de educar as crianças, eu acho importante a gente conversar um pouco sobre essa emoção tão forte, tão poderosa e que influencia tanto a nossa vida desde quando a gente é bem pequeno. Afinal, o que é o medo? Qual é a função do medo nas nossas vidas? O que ele provoca dentro de nós? A gente chama de medo aquela sensação de angústia que a gente experimenta diante de uma situação de perigo ou de ameaça. E esse perigo ou ameaça pode ser real ou imaginário, mas ele provoca essa sensação de angústia e a gente se sente às vezes ali naquele estado de alerta. O que acontece no cérebro? No cérebro, o medo é o resultado de uma ativação, como se fosse um alarme adaptativo que a gente desenvolveu para reagir diante de um perigo. E quando esse alarme é acionado, quando esse alarme é ativado, acontece uma série de mudanças fisiológicas, comportamentais, cognitivas. Essas mudanças elas são disparadas para nos ajudar a sobreviver. Então a principal função do medo é nos ajudar a sobreviver. O medo é importante? Sem dúvidas. Na medida certa, o medo ele vai nos proteger, ele vai nos livrar de situações arriscadas, ou perigosas. Ele é o nosso mecanismo básico de defesa diante de qualquer risco à nossa sobrevivência. Então não dá para viver sem medo. O medo é parte da nossa humanidade. Quando esse medo é ativado, quando o nosso sistema de alarme dispara, a gente tem algumas reações instintivas. E para explicar essas diferentes reações, vamos imaginar uma cena hipotética, que você está caminhando em algum local e se depara com um animal perigoso. O que acontece no seu cérebro? Se o seu cérebro, ao se deparar com aquele animal, interpretar que você pode enfrentá-lo, o que seu corpo vai fazer? Ele vai se organizar para você combater aquele animal, para você lutar. Você vai enfrentar aquele animal, atacando ele de volta. Mas se aquele animal parece muito grande ou muito perigoso para os recursos que você tem ali naquele momento, sei lá, você está diante de uma onça faminta, por exemplo, e a resposta que você vai organizar, o medo vai organizar dentro de você é a fuga. Então você pode sair correndo, se esquivar do perigo, subir numa árvore, enfim. E uma outra reação instintiva também que a gente pode ter diante de um perigo é a paralisia. Talvez quando a gente percebe que a fuga não é possível, a gente paralisa ou congela. É uma estratégia também instintiva que o medo nos provoca para tentar passar desapercebido pelo inimigo. E uma outra opção também, uma reação às vezes mais dramática, é o desfalecimento ou desmaio. A gente simplesmente sucumbe porque a gente vê que aquele ataque vai ser inevitável, então a gente desfalece para evitar a dor do ataque. Então a gente tem são 4 reações quando a gente está vivenciando o medo. Ou a gente ataca de volta, a gente luta, ou a gente foge, ou a gente paralisa, ou a gente desfalece. E para que essas reações, cada situação a gente vai ativar uma reação, todo um circuito é mobilizado pelo cérebro. Todo o corpo é mobilizado ali pelo cérebro. O nosso coração palpita, a digestão paralisa, os músculos contraem. Então o cérebro dispara um coquetel de hormônios no sangue, um tanto de adrenalina, cortisol. E a prioridade do ser humano ali, frente ao perigo, é manter-se vivo, é sobreviver. E, gente, falei aqui de forma resumida e é um mecanismo complexo, maravilhoso, e que nos ajuda a sobreviver. Então, são reações muito interessantes para a gente sobreviver. Mas tem um problema, e vários estudos da neurociência já mostraram isso, que quando a gente é exposto ao medo com frequência, quando a gente tem essas reações aí instintivas de uma forma frequente do nosso dia a dia, os nossos pensamentos de sobrevivência, de luta, fuga, paralisação são excessivos, a gente pode desenvolver um padrão de comportamento não adaptativo, um padrão de comportamento disfuncional. A gente se torna pessoas às vezes inseguras demais, esse medo excessivo ele pode nos paralisar, ele vai nos prejudicar nas nossas relações, em vários outros aspectos. Esse mecanismo de alerta, de proteção, foi feito para ser usado em situações atípicas, excepcionais, não cotidianas. E esse é um dos motivos porque devemos cuidar para que o medo não permeie as nossas relações com as crianças. E para a gente aprofundar, então, nas razões por que a gente deve abolir o medo
da relação com as crianças, eu quero explicar o que acontece quando os pequenos ficam expostos ao medo, seja na relação com os pais, com os seus cuidadores. Mas antes disso, eu queria fazer um breve exercício, se você puder fazer isso onde você está me assistindo, ouvindo, relembrando como que foi com você. Como eu disse, a maioria de nós cresceu sentindo muito medo dos pais ou das pessoas que cuidaram de nós. Eu também sou uma dessas, né? Em muitas situações eu sentia medo. E eu queria agora que você fechasse os olhos, se você puder fazer isso, e tentasse resgatar aí na sua infância alguma situação específica em que você tem essa memória do medo, né? Talvez enquanto você ouvia algum grito estridente do seu pai, da sua mãe, uma bronca muito dura, talvez uma ameaça, uma punição violenta, ou até um olhar amedrontador que dizia: olha, agora você vai pagar pelo que você fez. Tente lembrar aí de alguma situação em que você sentiu medo e pare para pensar um pouquinho. Como que eram as sensações dentro do seu corpo? Como que você reagia a elas? Quais emoções você sentia? Quais pensamentos que vinham à tona? Eu imagino que não sejam memórias tão boas. Dificilmente, né, as pessoas dizem: ah, eu estava ali levando uma bronca, uma ameaça, e eu estava pensando: poxa, como eu vou ser melhor da próxima vez? Como meu pai me ama por fazer isso comigo? Né? Isso não acontece, porque exposto ao medo, a nossa reação é buscar sobreviver. Então é isso que acontece com a criança. Quando ela sente medo, ela entra naquele modo sobrevivência que eu acabei de explicar, com todas aquelas alterações no corpo que vão levá-la a agir com aquelas reações instintivas de luta, fuga ou paralisação. Então, quando a criança se sente ameaçada, né, e ela entra no modo luta, ela pode reagir, ela pode brigar de volta, ela vai gritar, ela vai buscar se defender, às vezes até fisicamente, daquele adulto que representa uma ameaça para ela. Então a criança ela pode lutar ou ela pode fugir. Então ela pode ver o adulto enquanto uma ameaça, ela pode fugir, né, correr do castigo, correr da punição, ou ela também pode omitir aquilo que aconteceu, o fato, ela pode agir de modo a escapar de você ou do perigo, do castigo que você representa ali, que você pode oferecer para ela. Né? Uma outra reação comum das crianças é a paralisação também. Elas simplesmente aceitam o castigo, elas, né, você está ali corrigindo o xingo, a bronca, a punição, e ela aceita porque ela quer que aquele momento ruim, aquela ameaça acabe o mais depressa possível. Ou ela pode, né, em situações extremas, desfalecer mesmo. Eu tenho, inclusive, uma prima, na adolescência, a gente fugiu de casa juntas, e quando ela descobriu que o pai sabia, ela realmente desmaiou e foi parar no hospital. Então, pode ser que alguma criança desfaleça, né? Mas independente de qual seja a reação do seu filho, nesse modo sobrevivência, seja de luta, de fuga, de paralisação ou desfalecimento, ele não está apto para aprender aquilo que você deseja ensinar. O medo, ele vai fazer o quê? Ele vai tirar o foco do problema a ser tratado. Ao invés da criança pensar em como melhorar o comportamento dele refletir sobre maneiras melhores de realizar tal coisa, ele está simplesmente concentrado em sobreviver, em escapar da punição, em escapar do castigo, daquela bronca, daquela situação ruim. Né? E além dessa tentativa de escapar da ameaça, do perigo, ela tende a ficar em permanente estado de alerta, de agitação, de dispersão. E essas condições não favorecem em nada o desenvolvimento saudável delas. E uma coisa que acontece, o termo quem trouxe, que eu conheci através do neurocientista Daniel Siegel, ele fala de um paradoxo biológico que acontece com as crianças quando os pais, que são essa figura de cuidado, de abrigo, de proteção, provocam o medo na criança. Ele usa esse termo paradoxo biológico porque todos nós, né, a gente nasce com o instinto de procurar pelos nossos cuidadores em busca de proteção, quando a gente sente medo, quando a gente sente dor. Então você que está aí me ouvindo, que é pai, que é mãe, que é cuidador, você é a figura que representa a segurança máxima para o seu filho. Mas o que acontece quando você, que é essa figura de abrigo, né, esse porto seguro para o seu filho, também é fonte de dor ou medo? A criança vive esse paradoxo que é difícil de ser solucionado. Então é algo muito confuso para o cérebro dela.
ativam vários circuitos, né, na mesma situação. Um dos circuitos cerebrais dela vai avisá-la para ela fugir de você, porque você está ameaçando, provocando dor, medo, enquanto um outro circuito diz para ela ir para você, né, em busca de abrigo, de proteção. Então é o mesmo cuidador representando ali papéis muito distintos, de provocar a dor e de ser essa figura de segurança, de abrigo, de proteção. Então o que acontece? Nesse paradoxo biológico, o cérebro do seu filho pode crescer de forma desorganizada. Isso já é comprovado cientificamente que pode prejudicar o funcionamento do cérebro do seu filho, desenvolvendo o que a ciência chama de apego inseguro ou de apego desorganizado. E isso, né, acontecendo a longo prazo, pode inclusive, né, por que isso acontece? Quando a criança está ali em níveis de estresse constantes, ela está sempre com medo, o cortisol, que é um dos hormônios, né, que é liberado ali no estresse, na situação de medo, ele é tóxico para o cérebro do seu filho, ele é tóxico para a criança e pode, de fato, modificar o desenvolvimento cerebral, inclusive levar à morte de células, de neurônios. Então, não é à toa, né, que a Bíblia nos adverte, que a Bíblia nos orienta tantas vezes a não viver sob o medo. O medo é parte do ser humano, sim, mas nós não podemos viver sob o medo. As crianças não devem ser educadas pelo medo. E a neurociência ela vem apenas para complementar o que a palavra de Deus nos orienta. Então, se você ama o seu filho, eu te convido, né, a decidir lançar o medo fora dessa relação. E aí alguns pais vêm e me dizem, mas você não sabe como que ela é em casa, meu filho só faz as coisas sob ameaça, ele só age no grito. E eu te pergunto, tendo acesso a todo esse conhecimento que a gente está compartilhando aqui, será que vale a pena insistir por esse caminho? De fato, gente, educar pelo medo vai resolver o mau comportamento a curto prazo. Falar que não funciona, eu vou estar mentindo para vocês. Funciona ali naquele momento, cessa o problema. Né? Dá a paz, a tranquilidade que talvez o adulto precisa naquele momento. Porque a criança ela cessa o mau comportamento para sobreviver, né? Para fugir do problema. Mas não necessariamente porque elas aprenderam a lição que a gente deseja ensinar. E muitas vezes esse mau comportamento vai se repetir e a gente tem que usar cada vez mais ameaças, mais gritos para obter o que a gente deseja deles. Educar pelo medo não vale a pena. Né? A gente está quebrando o vínculo de confiança entre pai e filho e a gente não passa a mensagem daquilo que a gente quer ensinar de fato para as nossas crianças. Né? A criança ela cresce sem ver o erro como oportunidade para aprender, né? Porque ela entende que o erro gera problema, gera perigo, gera ameaça para ela. Então o grito, a ameaça não vai ensinar o seu filho a agir melhor. Pelo contrário, quando a gente age dessa forma, através de uma coerção, de uma ameaça, a gente está modelando uma característica que é inclusive muito ruim para os nossos filhos. Essa questão do exemplo, ela é muito forte. Inclusive no primeiro vídeo do nosso canal, eu falo muito sobre isso. Porque você, pai, você, mãe, é modelo para os seus filhos. Tudo que nós fazemos, eles aprendem por imitação. Então, se você não assistiu o primeiro vídeo, eu recomendo fortemente que você vá lá, assista, porque nós estamos o tempo todo modelando. E uma forma de a gente perceber essa questão do medo com os nossos filhos é observar eles brincando. Para um tempinho para ver como que seu filho brinca com um amiguinho, com um coleguinha. Né? É muito comum a gente ver as crianças com esse diálogo, e isso é algo aprendido com os adultos. Né? Fulano, se você não me der o brinquedo, eu não vai mais ser seu amigo. Se você não vier comigo agora, eu vou ficar bravo com você. As crianças ameaçando umas às outras para obter o que desejam. E isso é algo que elas aprendem em casa, muitas vezes com os pais. Será que é isso que você quer modelar para os seus filhos? Aqui em casa, graças a Deus, a Alice, que é a minha de 6 anos, ela não está habituada a esse tipo de barganha, porque desde pequenininha eu aprendi que isso não é o que eu quero para elas, né? Não é o que eu quero ensiná-las. E de vez em quando ela está brincando com alguém, ou ela volta da casa de uma amiguinha, ela fala, mãe, fulana usa condição, ela usa esse termo, ela faz condição o tempo todo para a gente brincar, é muito ruim. Então, ela entende que isso é um modelo, né? Ela tá aprendendo desde pequena que esse não é um padrão de relacionamento que a gente quer construir na nossa família, na nossa casa, nas nossas amizades. Mas, infelizmente, não é assim que a maioria das crianças tem aprendido. Elas são ameaçadas em casa e elas ameaçam também, né? Na escola, durante as brincadeiras, no parquinho. E a gente precisa quebrar esse ciclo.
né? Parar de normalizar a coerção e o medo como forma da gente obter o que a gente deseja, de parar de justificar o medo como forma de expressão de amor, porque o verdadeiro amor lança fora o medo. E aí, o que fazer, Nina? Eu sei que às vezes é difícil mudar, é difícil a gente abrir mão de um padrão antigo, né? De abrir mão do nosso piloto automático quando a gente vai educar um filho, educar uma criança. Mas aqui no canal a gente tem compartilhado e vamos compartilhar mais ainda ferramentas práticas para você trocar, né, as atitudes que causam medo no seu filho. A gente vai aprender a abrir mão do bater, do ameaçar, do gritar, do insultar, humilhar, né, de constranger as crianças, da gente isolá-las, né, promover castigos, punições. Tudo isso, né, promove medo e todas as consequências negativas que a gente já conversou até aqui. Então a gente precisa ampliar a nossa caixinha de ferramentas para educar as crianças e esse é o objetivo do canal, né? Mas por hoje eu vou deixar uma dica simples, que é você se perguntar. São 3 perguntas antes de disciplinar o seu filho. Você vai pensar, por que ele está agindo assim? Por que ele agiu mal? A segunda pergunta é, o que eu desejo ensinar para o meu filho nesse momento? E a terceira é como eu posso fazer, qual estratégia eu vou usar para dar a ele essa lição de uma melhor forma, sem medo, sem dor ou sem constrangimento. Então, é refletir, né? E eu sei que tudo bem, nem sempre a gente está calmo o suficiente, às vezes algumas situações nos tiram do sério e a gente não está pronto para refletir sobre essas 3 perguntas com tranquilidade. E aí, nesse caso, minha dica é saia de cena. Se acalme, respira um pouco até que você consiga ser intencional para ensinar o seu filho, sem ameaças, sem precisar amedrontá-lo para que ele te obedeça. E aí algumas pessoas falam, mas tá bom, e eu não consegui me controlar, eu explodi, acabei gritando, esbravejando. Tudo bem, você, assim como eu, é um pai, uma mãe em construção e cheio de imperfeições. E se acontecer, se extrapolar, se errou, não tenha medo de pedir desculpas, de reparar o que você fez, de falar, filho, eu agi assim, mas eu quero fazer diferente uma próxima vez. O importante é a gente estar consciente, vigilante, usando os nossos próprios erros como oportunidade para aprender e também para ensinar os nossos filhos, né? Que os erros acontecem e eles podem ser reparados. Às vezes aqui em casa, em algumas situações, eu também estou mais estressada e acaba, em uma situação ou outra, eu uso um tom de voz mais enérgico para dizer algo para as meninas. Gente, mas aí quando eu olho para o olhinho delas e no primeiro sinal que eu vejo ali de espanto, de medo, isso me lembra, opa, não é isso que eu quero ensinar para elas, não é esse lugar de medo que eu quero ocupar, não é esse sentimento que eu quero alimentar nas minhas filhas. E aí eu volto, respiro, me acalmo e tento retomar de uma outra forma. Porque sabe aquela fala que, as pessoas usam muito, né, para inibir algum comportamento das crianças? Eu vou chamar a sua mãe vai chegar, o papai já tá vindo, e as crianças vão lá, se alteram todas porque elas têm medo que a mãe chegue, elas têm medo que o pai chegue. Definitivamente não é isso que eu quero na minha relação com as minhas filhas. Eu imagino que, no fundo, né, talvez você não tenha parado para pensar nisso ainda. Não é isso que você deseja construir com seus filhos. Isso não é respeito, é medo. Muitas pessoas estão chamando de respeito o que na verdade é medo. Né? Eu quero que as minhas filhas se comportem, que elas façam boas escolhas, porque elas me respeitam sim, como uma figura de autoridade que está ali para guiá-las, para conduzi-las, para ser referência para elas. Eu quero ser essa liderança respeitosa para as minhas pequenas, que inspire elas a confiar em mim, mesmo quando tudo der errado. Eu não quero ser essa mãe autoritária, ditadora, e que simbolize uma ameaça para elas quando elas errarem ou quando elas falharem. Pelo contrário. E tem uma frase que eu queria que você anotasse, porque ela foi muito impactante para mim quando eu comecei a estudar esse universo da parentalidade. Que nós devemos educar os nossos filhos de modo que quando eles errarem, ao invés de correr de você, eles corram para você. Então, se seu filho errou, se ele agiu mal, ele tem que correr para você e não de você. Né? Isso resume tudo que nós falamos aqui até agora e eu acredito também que tem tudo a ver com o cristianismo que eu acredito. Né? Jesus, ele é essa pessoa para a qual a gente pode correr, mesmo quando a gente falha, mesmo quando a gente faz tudo errado. Ele não vai nos julgar, nos ameaçar, apontar o dedo ou nos isolar e pôr de castigo quando a gente erra. Pelo contrário, ele nos acolhe, ele nos conduz de volta no caminho, ele faz isso com firmeza e com gentileza, com amor.
né? Eu acredito nesse poder da conexão entre pai e filho, onde o respeito e não o medo vai conduzir as crianças a tomarem boas escolhas, a assumirem seus próprios erros, a se desculparem, a reparar o que fizeram, né? O medo faz as crianças esconderem, mentirem, né? Omitirem as situações. E quando a gente age com amor, age com afeto, né? Com firmeza e com gentileza, elas são encorajadas a assumir os próprios erros e a repará-los também. Então, o chamado dos pais sobre os filhos certamente não é sobre coerção, mas sobre um amor firme e gentil, um amor que conduz, um amor que coloca limites sem impor dor, sem impor medo, sem impor vergonha. E eu espero do fundo do meu coração, espero de verdade que esse vídeo te inspire, te ajude a caminhar com seus filhos nesse amor, onde não há espaço para o medo. E eu queria te agradecer por estar aqui comigo até o final do vídeo e lembrá-lo para não sair do canal sem se inscrever, sem deixar seu like. Se você acredita que essa mensagem precisa chegar a outras famílias, a outras pessoas, compartilha com alguém e que Deus abençoe a sua vida.